Boa noite para todos. Jesus nos abençoe. Que bom, estamos de volta para mais uma sexta-feira de estudo em torno do Livro dos Espíritos. Para nós é aquela alegria contagiante de sempre. Estávamos outro dia refletindo, nós estamos completando 19 anos de estudo do Livro dos Espíritos nas sextas-feiras. É uma data que é um período, né, um ciclo que a gente vai fazendo e não vai percebendo, né? Aí o tempo vai passando, os cabelos vão ficando encaniçados, né? A idade vai chegando, as pessoas vêm e vão, e graças a Deus a gente está aí com esse desafio. Então nós agradecemos muito a Deus, a Jesus, a espiritualidade, por estar nos concedendo essa oportunidade de abraçar essa causa, né? Só um instante, por favor. Pode vir. Os ajustes técnicos aqui do início. Portanto, que todos possam se sentirem acolhidos, sejam bem-vindos à Casa de Kardec. Nós estamos aqui com esse desafio, cada dia uma novidade, dentro desse projeto de divulgação da doutrina, nessa parceria bendita com a Rede Amigo Espírita, com a Rádio Brasil Espírita. Estamos, assim, muito felizes. Ontem, ao término da transmissão do programa, não sei se a Márcia acompanhou ontem, o programa Os Princípios Básicos, né, que a gente faz nas quintas-feiras. Aí terminamos o programa, recebemos um depoimento de um companheiro lá da cidade de Yokohama, no Japão, e ele falando, né, terminou, eram 9h20 da manhã, e ele mandou uma mensagem para a gente, agradecendo, porque ele estava saindo para o trabalho, e teve como acompanhar a palestra, o estudo, e ele estava saindo de casa muito feliz para o trabalho, porque não só pelo conteúdo que foi trabalhado, mas porque ele estava se sentindo no Brasil, na terra dele, e aquilo foi uma injeção de ânimo para ele enfrentar o labor no dia a dia. Eu não registrei agora o nome, porque são muitos nomes, mas esse coração eu fiz questão de relembrar, porque se ele estiver nos acompanhando, nós estamos endereçando aqui um abraço com um colorido de muito pão de queijo, de café, de uai, né? Dessa bandeira das Minas Gerais para ele cada vez mais se sentir estimulado lá nas terras do Japão. Bom, gente, então nós vamos trabalhar sempre com o Livro dos Espíritos aqui nas sextas-feiras, que é a obra básica da doutrina espírita. E como eu sempre falava isso olhando para uma grande amiga que hoje está no plano espiritual, Yolanda, o Livro dos Espíritos foi editado em 18 de abril de 1857. Eu falava isso, ela, durante anos e anos, ela repetia, 1857. Aquilo me deixava extremamente emocionado, e hoje eu me recordei muito dela. E eu tinha feito um trato com ela, que quando ela desencarnasse, ela ia participar dos estudos conosco. Tomara a Deus que isso possa ser possível. O livro é dividido em 4 partes. Nós estamos na segunda parte, capítulo 2. Nossa, hoje está começando tudo errado. Segunda parte, capítulo 6. É emoção por causa da dona Yolanda. Exatamente no tópico escolha das provas. Inclusive eu gostaria de iniciar endereçando um abraço para o Arnaldo, lá de Santa Rita de Sapucaí. O Arnaldo está lembrando que o nome do companheiro lá do Japão é Nishimura. Nishimura? Nishimura. Nossa, que legal. Que o Nishimura receba as nossas vibrações. E fala para o Arnaldo para ele me esperar às 4 horas da manhã com um pão de queijo e um café bem quentinho. Nós vamos ser acolhidos lá em Santa Rita de Sapucaí daqui a pouco. Sem delongas,
Semana passada, escolha das provas, nós trabalhamos com a questão 265. Se alguns espíritos escolhem por provação o contato com o vício, haverá os que busquem por simpatia e pelo desejo de viverem no meio conforme os seus gostos, ou para poderem entregar-se materialmente aos seus pendores materiais? Resposta: há, sem dúvida, mas somente entre aqueles cujo senso moral ainda está pouco desenvolvido. A prova vem por si mesma e eles a sofrem por muito mais tempo. Cedo ou tarde compreendem que a satisfação de suas paixões brutais lhes traz consequências deploráveis, que sofrerão durante um tempo que lhes parecerá eterno. Deus poderá deixá-los nesse estado, até que compreendam seus erros e, por iniciativa própria, peçam para repará-los, mediante úteis provações. Nós ficamos trabalhando essa questão a reunião inteira da última semana, mas quem está chegando para a gente sintonizar, os espíritos podem escolher, portanto, reencarnar para poderem perpetuar nos erros, nas viciações, nas dificuldades de etapas anteriores? Podem. A resposta está dizendo que sim. Pode. Obviamente que, para ter essa autorização, a espiritualidade vai esclarecer das dificuldades. Agora, nem sempre a situação é do espírito se predispor a querer se disciplinar. Isso pode acontecer. Um fator que pesa muito na reencarnação é a questão da tendência e das possibilidades. Você pode escolher um determinado caminho que ele pode ser muito apelativo para você. Mas você já pode estar com uma tendência a vencer isto. Uma propensão para sobrepor essa tendência. É óbvio que, para isso, você vai ter que se esforçar num trabalho que tenha, vamos dizer assim, uma conotação que contraponha aquilo que te arrasta. Porque não existe vitória sobre nós mesmos batendo de frente com a treva. Não pensa que bater de frente você vai sair vencedor, que você não sai, não. Você pode até, em tese, destruir algumas coisas, mas você sai machucado. Entendeu? Jesus é que nos alerta no Evangelho quando diz: não resistais ao mal. E esta reflexão diz o seguinte: se tem uma dificuldade aqui com determinada área, vai operar em outra. Preencha o vazio. Crie habilidades. Estabeleça vínculos, frequências em ambiências que possam ir gradativamente auxiliando para que o indivíduo vá observando outros painéis. Inclusive colocando na mesa aqueles pontos que possam sugerir para ele escolhas mais aprimoradas. Ficou claro? Quer falar alguma coisa, Gino? Alguma pergunta aí no chat? Não, por enquanto não. Soni? Eu só pensei assim, Soni? eu pensei de exemplificar, né? A gente que, quando se torna espírita, quando a gente né? A gente fica se questionando sobre a carne. Então, no início, a gente sente uma dificuldade muito grande, eu pelo menos estou falando de experiência própria. E hoje, a coisa já está muito mais fácil. Já não me faz tanta falta. Por quê? A gente vai entendendo, a gente vai praticando, a gente vai se induzindo. Aquilo já começa a ser uma coisa natural.
Então, com os vícios, que existem vários vícios, né, que não são nem visíveis, é assim também, a gente tem que estar se policiando. Daqui a pouco, isso passa. Se torna uma coisa natural você se corrigir. Entendo. Automaticamente. Né? E na sociedade, o vício que eu gosto dele é da qualquer dor. Da maledicência. Esse é complicado, hein, Márcio? Cruel. Gostei da Márcia. Cruel. Então, para falar nisso, vamos mudar de assunto? Porque senão a Dora está me fiscalizando. Ela não deixa eu ir para Santa Rita de Sapucaí se eu não começar a pergunta 266. Porque esse assunto foi bastante trabalhado semana passada. Pergunta de Kardec aos espíritos. Não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? Não parece natural, portanto, que se escolham as provas menos dolorosas? Você está aqui. Você tem que fazer uma viagem. Você tem uma estrada complicada, sinuosa, cheia de precipício, barranco ali, estrada sem calçamento. Você tem uma outra estrada que você pode até voar, né? O carro até levita. A tendência é que você vai optar por qual estrada? Como é que é o nome do senhor? Jorge. Qual estrada que o senhor vai optar? Pela melhor, não é? Por aquela que vai exigir menos. É isso aí? Concordam, gente? Na hora de fazer uma prece, papai do céu, eu quero ficar grávida. Olha que horror, dona. Ô, Jesus! Olha aí, fazer um curso, dona Eustáquia, para a gente fazer escolhas. Quero engravidar, Senhor. Aí o Senhor, todo mundo faz festa. Mas, Senhor, eu quero engravidar. Mas que tenha eles belezas, inteligência, olhos verdes, não, o outro é azul, né? Louro, loura, esbelta, né? Cheia de charme, né? E aí vai, desenvoltura em todos os assuntos, né? Não é assim que nasceu. O que importa é que ele está com saúde, não tem umas coisas assim? Porque nós queremos trabalhar dentro de conceitos extremamente naturais, numa visão da Terra. Por isso é que não é muito interessante, tem hora, estudar espiritismo, não. Sabe por quê, dona Eustáquia? Olha como é que é a visão no plano espiritual. Vê se a senhora vai voltar aqui semana que vem. Não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? Resposta dos espíritos. Para vós, sim. Para o espírito, nananina, não. Viu? Até nasceu o menino ali no computador. Para o espírito, não. Quando este se desprende da matéria, desencarnou. A ilusão acaba. E outra é a sua maneira de pensar. Hoje eu tive a oportunidade de ir num velório. Aliás, lembra que eu falei? Eu falei com meu filho hoje. Eu fui num velório, dei notícia de um outro à tarde. Meu filho virou e falou assim: pai. Eu falei assim: meu filho. Ainda contei pela história. Quando o seu avô me visita, é um problema. O avô, né? Meu pai. Quando passa lá em casa, eu olho para ele e falo assim: era melhor só não ter vindo. Porque quando ele chega, ele não vem me dar parabéns, ele só vem me dar serviço. Eu devo ter ido uns 8 de uma semana para cá. Aí eu brinco dizendo que quando desencarna um, você fica um tempo, viu, Márcio, você ir em velório. Aí quando vai, daqui a pouco o telefone toca de novo, depois, quando você assusta, você visita a colina, renascer, amanhecer, não é?
da Paz, cemitério de Bonfim, ninguém quer ir, né? Bosque da Esperança, sai visitando o cemitério todos. Aí eu costumo brincar dizendo que costuma passar umas naves aí, né? Costuma passar umas naves que, quando vai convidar, faz uma leva, né? Ainda brinquei com a turma, e olha que eu estou indo para Santa Rita de Sapucaí, hein? Vamos lá. Aí no velório, o que eu ia falar do velório? Aí o padre, o sacerdote, estava fazendo a homilia lá. E todos concentrados e tal. E me chamou muita atenção, num determinado momento, que ele disse assim, que a promessa do Senhor é a vitória sobre a morte. Que todos ali seriam vitoriosos. E que todos já têm um lugar reservado no céu. A princípio, o discurso é um discurso coerente, porque está escrito. Mas muitas vezes a forma com que a gente coloca, ela é incoerente. Por quê? A gente pega os textos assim, soltos, e usa esses textos de acordo com o nosso interesse, da circunstância e da necessidade. Ok. Para que a gente possa ter uma eleição, ou ter um local, um lugar reservado, muitas vezes dá uma ideia de que, independente do que nós escolhemos e nós fazemos, nós já estamos lá com a cadeirinha guardada, lá cativa, lá numa determinada posição, não é verdade? Bom, mas na realidade o texto não está errado. Não está. Por quê? O objetivo do Espírito, a resultante da evolução, é um lugar cativo. Você foi criado para brilhar. Você foi criado num ato de amor. Portanto, o amor te elenca, te eleva, garante para você felicidade no futuro. Só que para atingir essa meta, vai depender do esforço, da dedicação de cada um. Não é simplesmente na lei do menor esforço que você vai atingir um porto seguro. Porque se aqui na Terra não é assim, no céu, se fosse diferente, o céu que estaria errado e a Terra que estaria certa. E na realidade nós só somos uma sombra muito acanhada da imensidão, da magnitude, da excelsitude do próprio Criador e do universo. Portanto, mas por um outro lado, já que o clima é do velório, a gente observa que quando o assunto é veiculado, as pessoas prestam atenção. Porque há uma reflexão, há uma ressonância de valores que são eternos. Então, quando se fala em imortalidade, a gente presta atenção. Porque isso nos interessa. Pode até daqui a pouco não me interessar mais. Mas pelo menos parar para ouvir alguma coisa, a gente para ouvir. Porque para a grande maioria isso é desconhecido. Nós aqui estamos estudando isto. Agora, para quem desconhece e para quem está procurando conhecer, o resultado de ouvir ou de investir é o mesmo. São notas de consolo. Vinde a mim, todos vós, não é? Que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. A proposta do mundo espiritual é aliviar. Porque você não pode simplesmente elucidar e soltar o indivíduo ribanceira abaixo. Não, não é assim. Por isso, no trato com as questões espirituais, vá devagar. É a dica. Vá devagar. Haja com prudência. Até para você mergulhar no conhecimento, vai com calma. Porque aqui em Minas a gente tem um ditado, né? Que o grande lance, que caldo de galinha não faz mal para ninguém, né? Mas para tomar o caldo de galinha, como dizia o Chico, você tem que tomar pelas berolas. Porque se você for lá, no meio
de cara, que acontece? Queima. A melhor parte que vai saborear o caldo de galinha é a língua. Perdeu até o paladar, não é isso, gente? Então nós temos que ir devagar. Inclusive no que remonta às próprias inferioridades. Vai devagar. Porque tem muita gente que quer até fazer um curso de virar santo de uma hora para outra, e daqui a pouco estrumbica, perde o fôlego, não dá conta. Aí você vai entender, porque tem muitas religiões que o indivíduo vai lá, fica lá um tempo, daqui a pouco ele perna para quem te... Né? Porque muitas vezes a pressão é muito forte que se coloca em cima do indivíduo. Não é assim. Os valores vão sendo descobertos, você vai aprendendo a ressignificar a vida no próprio trato com a vida. Isso não é em livros não, viu, João? Não é no livro, não. O livro elucida. Mas o aprendizado se dá lá fora. Olha o esforço que todos aqui fizeram para vir à reunião, não foi? Você abriu um monte de coisa para vir, não foi? Teve gente que enfrentou trânsito, não é? Hoje não teve chuva, não é? Porque quando quarta-feira, só desencarnado. Só desencarnado deu Dona Nisa, Márcia, Dora, Nisa, a turma aí, né? Porque alagou Belo Horizonte inteira, então a gente ficou fazendo prece para o pessoal vir em desdobramento, né, Silvia? Mas hoje veio um público legal. Olha a importância disso. Hoje tem reunião. Aí você já percebeu que no dia da reunião é o dia que a onça vai beber água, para você não vir. Tem um companheiro, não é frequentador da casa espírita, mas ele tem muita fé, acompanha os nossos trabalhos na internet, etc. E ele está muito necessitado de vir aqui. E não está conseguindo. Mas dessa vez não está dependendo dele. Antes sim. Dependia dele e ele sempre, depois eu vou. Ou então permitia que as dificuldades batessem. Agora que o parafuso está quase espanando, que a vida é assim. Começa a apertar, meu amigo, aí vai apertar. Sabe aqueles beliscão que a gente ganhava? Na minha época, a mãe podia beliscar, hoje não pode não. Vai ser processado. Mas na minha época, a mãe beliscava a gente com a unha, né? Não, mas as mães eram umas bruxas, não, elas eram boas educadoras. Porque hoje está faltando unha aí nessa sociedade. Mas assim, a vida vai apertando, vai beliscando, vai torturando. Aí o indivíduo quer vir e não dá conta. Faz umas preces aí para me dar conta de ir à reunião. Eu falei, você meu caboclo. Você agora vai ter que sentir a vontade de ir e não poder. É assim, viu, Helena? É assim que funciona. Para você valorizar. Antes você teve... É o que a Dora me lembrou isso quarta-feira ali na sala Mesmer. Ela falou assim que eu repito muito isso. Que quando a vida está fácil, espera que vai explodir uma bomba daqui a pouco. Pode esperar. Nós estamos aqui para quê? Não é para aprender, dona Nilza? Então, agora, se está difícil, vamos lutar para as coisas melhorarem. Mas não percam jamais a vontade de procurar Deus, que está tão ausente da sociedade. Falta Deus no coração das pessoas. Por isso é que elas enganam, mentem. Por isso que elas são violentas. Por isso que nós somos corruptos. Por isso nós julgamos pedra, julgamos, etc. E na realidade o que compete a nós mesmos nós não estamos fazendo. Para vós sim, para o espírito não. Fala, Gino. Duas questões aqui. O Arnaldo está levantando a primeira sobre a escolher a melhor estrada, aquela reflexão que você fez, né? E ele pergunta, podemos conhecer o início, mas como saber se ela continuará boa e melhor? E a Cleusa de Portugal, de Leiria,
ela pergunta, antes de escolher uma prova, o espírito tem permissão para ver qual é a melhor para si? Antes de escolher, ele tem a possibilidade de ver? Pelo que eu estou entendendo, ele tem opções, ele pode, antes de escolher uma prova, qual ele vai querer, ele tem permissão para ver qual é a melhor para si? Cleusa, um grande abraço, obrigado pela sua participação. Vamos pensar uma coisa, quando nós estamos no processo de escolhas, primeiramente que essa escolha ela não depende só da gente. Vamos voltar aos estudos anteriores. Existe o que pesa é possibilidade e merecimento. Você pode até ter a possibilidade, mas se não tiver merecimento, chega para o outro, não chega para você. Então, agora, na hora de mensurar isso, lá no plano espiritual, por mais que a sua visão não esteja míope como aqui as nossas estão, e por isso a gente opta pelo mais fácil, e o mais fácil é assim, sua mãe está no hospital, hoje é seu dia. É mais fácil você falar para ele que é o dia dele do que você ir. Ok? Estou dando um exemplo assim. Lá no plano espiritual, sua mãe está no hospital, sou eu. Não, eu que vou. Não, hoje é meu dia. Porque lá no plano espiritual, você tem a perspectiva mais ampliada. Você tem uma visão mais, vamos dizer assim, a sua noção de causa e efeito é mais matemático do que aqui. Porque aqui você consegue vislumbrar com as percepções muito vinculadas à questão de tempo, de espaço. Não é? O seu esforço ele é muito avaliado nesse sentido. Se você tiver que atender uma pessoa lá em Betim, e você tem o mesmo caso para atender lá em Conselheiro Lafayette, você como médico pode chegar e fazer, quer saber da coisa, eu vou em Betim, que eu termino mais cedo, volto para casa e descanso. Lá no plano espiritual está assim, bom, teoricamente Betim seria mais rápido. Mas qual é a necessidade mais premente? Aí lá no plano espiritual você está observando que o indivíduo lá em Conceição do Mato Dentro está num perrengue louco. E o daqui está com um perrengue que dá para segurar mais um pouquinho. Aí você vai lá no outro. Ou seja, você vai focar a necessidade do semelhante. Você não vai parar para pensar no dispêndio, nas exigências que envolverão a sua dinâmica de trabalho. Não sei se deu lá. Portanto, na hora de escolher, não tenha dúvida que a espiritualidade permite que a gente veja as possibilidades, mas na hora da definição você não tenha dúvida de que uma mão divina nos ajuda. Porque, até diga-se de passagem, lá, geralmente a gente se faz mais dócil. Você já se coloca na cadeira da humildade. Olha, o Gino é o nosso mentor. Vocês viram que ele sentou na cadeira privilegiada. Aquela cadeira é confortável. Quanto mais você senta na cadeira confortável, mais débito você está assumindo no futuro. Então é melhor o chão batido aí, viu, gente? Aí ele é o mentor espiritual. Eu estou aqui, não, eu queria isso, eu queria aquilo. Aí no final a palavra sempre é do mentor espiritual. Aí ele vira e fala assim, bom, a sua escolha é muito apropriada. Estou vendo a sua desenvoltura, a sua empolgação. Você tem as possibilidades de desenvolver a generosidade e etc, etc. Entretanto, aí vacalhou tudo. Ele tem experiência. Mas será? Costuma ele falar assim, você escolhe. Olha aqui é perigoso, aqui, mas está aqui, você escolhe. Mas o papel dele como benfeitor é de orientar. Qual que é o desafio dos pais hoje com os filhos? Seu filho, sua filha mais velha, tem quantos anos? 22? Boa idade para como exemplo. Embora seja um espírito mais evoluído, eu sei.
Mas com 22 anos, os filhos dão muito ouvido para os pais. A sua, é seu, é homem ou mulher? Ele te dá muito ouvido? Quase nada. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Não por ele não te dar ouvido, porque eu estava preocupado. Ele fala assim, não, meu filho me ouve. Aí ele iria me derrubar. Mas é natural. Aí eu vou fazer uma pergunta. Olha como é que vasculha a vida do indivíduo. Quando você tinha 22 anos, você teve a oportunidade de conviver com seu pai? Você ouvia o seu pai? Muito. Olha para você ver que moço abençoado. Aí vamos caminhar. Seu pai é desencarnado? Não, tá vivo. Depois você bate um papo com ele para nós e traz o testemunho. Se ele ouvia o seu avô com 22 anos de idade. Não precisa bater o papo, ele fala dele até hoje. Olha que beleza. Então vamos lá, conta. Ele conta detalhes dele até hoje. Se meu pai falava isso comigo, eu fazia, que era errado. Agora vocês observem o seguinte. Nós temos que contextualizar também. Época, costumes, isso tudo tem a ver. Mas anteriormente, a tendência é que os filhos ouvissem mais os pais. Era uma questão de tradição, cultura. Aí tem um outro contexto, que a gente também vem de um mundo onde a força ela era utilizada de várias maneiras. A educação ela era coercitiva. A fé, por exemplo, a fé era uma fé cega. Deus significava temor. Muitas vezes o indivíduo ia à missa, eu tenho que ir, porque senão o negócio vai pegar para o meu lado. Ia por medo. Não é? Então nós temos que entender esses contextos. Mas como nós estamos num processo em que se lutou pela liberdade, por conta da opressão durante muito tempo, o que caracteriza a geração de agora é de buscar uma liberdade, muitas vezes, eu não posso generalizar, mas muitas vezes uma liberdade sem responsabilidade. Ou sem, até não vou nem trabalhar assim, vamos trabalhar de outro jeito. Sem muita noção de consequência. Diga-se de passagem, nós temos visto muito isso na atualidade, no meio da juventude. Inconsequência. Não é por maldade. Inconsequência é até por falta de experiência num contexto atual. Porque até diga-se de passagem, numa geração como a minha, que eu sou bem mais velho que vocês, a geração como a minha, era muito comum, com 10, 11, 12 anos de idade, o indivíduo já estava trabalhando. Hoje, nós temos até questões de leis que impedem. Então, a partir do momento que você sai de casa, que você começa a correr atrás de uma série de coisas, você vai adquirindo experiências em vários setores. E essas experiências vão, inclusive, auxiliando num processo de maturação. Mas vamos voltar. Então, a dificuldade que nós estamos encontrando como pais é dos filhos se sentirem numa condição de uma autonomia que muitas vezes não é calcada na lógica. Aí o pai quer falar, que aí entra um outro problema, né? O pai que quer formatar a cabeça do filho. E, de repente, não há uma predisposição nem para ouvir, para raciocinar, até por educação. Até por educação. Não é? Os meninos de hoje, eu brinco que eles já reencarnam, porque no líquido amniótico eles já tinham um mouse na mão, não é? Computador é tudo no líquido amniótico ali. A gestação eles já estavam com o iPad, o iPod, né? O iPad. Aí por isso que já chega tudo pidão, tudo pidão. Minha época não era isso, não, era iPin, manja. Mas aí já reencarna com a condição de repente, não ter nem a possibilidade de querer um aconselhamento. Não, eu penso assim, já vi na novela, já assisti no filme, já conversei na escola e ponto final. Aí o que acontece com
por consequência dessas escolhas? Dificuldades. E nós estamos nos deparando, inclusive, com uma, como é que eu digo? Até um retardo em nível de idade cronológico de maturação dos seres. Você vê que antes um indivíduo que com 18 anos tinha um nível de maturidade, esse de 18, eu estou generalizando só para a gente ter uma ideia. Essa geração que com 18 anos já tinha um nível de maturidade, ela vai ter, na atualidade, essa maturidade com 30, com 32, com 35 anos. Aí nós vamos entendendo, inclusive, o porquê, não é? Da demora do estabelecimento do indivíduo na sociedade, de estabelecer compromissos de formação de lar. Hoje é muito comum o indivíduo, a etapa de casamento ser protelada, não é verdade? Casamentos serem fundamentados mais tarde. Enfim, uma série de consequências no âmbito social que tem muito a ver com esse entrechoque de ideias e de gerações, que é o fruto teratológico de séculos e séculos de escolhas e de comportamentos. Deu aí? Um assunto não é fácil, não. Eu gostaria até de mudar daqui a pouquinho. Mas só para concluir, nós somos espíritos que estamos num processo de reencarnação. Viu, Helena? As augúrias e as felicidades, né? A facilidade ou a dificuldade de hoje, que você, Helena, que a Dora, que eu, todos nós vivemos, ela é uma resultante de muitas escolhas que foram realizadas em vidas passadas. E que no momento em que nós vamos escolher para retomar, para recomeçar, para reencarnar, a tarefa não é simples, não. Porque fica parecendo que a gente senta ali, escolhe isso, escolhe aquilo, eu topo, eu não topo, não é? Numa dinâmica até muito jovial. Não é bem assim. Lá no plano espiritual você está diante da verdade. Aqui uma das nossas tendências é fugir da realidade. O indivíduo não para fazer uma autoanálise. É natural. Porque para fazer autoanálise, para buscar essa introspecção, o indivíduo tem que ter um motivo, esclarecimento e um motivo para fazer. Então a gente vive num contexto de rotinas, de pressões, de uma série de coisas que quando o indivíduo assusta, os anos se passaram e ele fala assim, puxa vida, e eu continuo com o mesmo drama que eu tinha lá na adolescência. E ele está com 59. A Helena falou que tem 60. Tô brincando, viu, Helena? Isso aqui é só uma questão didática. A gente chuta, fala as datas assim, só para a gente verificar como que as coisas acontecem numa velocidade incrível. O senhor Fernando não está, eu gosto do senhor Fernando. O senhor Fernando deve estar em Petrópolis uma hora dessa. Aí eu pego o senhor Fernando, senhor Fernando, o senhor que é da minha época, mais antigo, ele, eu não, eu sou jovem, etc. Mas eu gosto da turma que já caminhou mais, e hoje aqui só tem jovens, né, no salão, mas aqueles que já caminharam mais, eu gosto de perguntar, poxa, ontem mesmo tu tinha 18. Daquele conflito, se serve ou não serve exército, vai tirar a carteira, ele está virando 70. E ele se sente... A gente conversa com as pessoas, né? A gente faz atendimento, a gente visita hospitais, etc. É extraordinário você dialogar e prestar atenção na vivência das pessoas. O indivíduo... O Arnaldo conosco, Arnaldo Rocha, que desencarnou aí tem 1 ano e meio. O Arnaldo, com quase 90 anos de idade, ele falava para mim, poxa, olha, eu me sinto como se eu tivesse os meus 20 anos. Só que, na hora que eu vou subir a escada, o corpo conta para mim que eu não tenho 20 anos. Mas a minha dinâmica psíquica é a mesma. Pode ter uma lentidão de raciocínio. Não estou entrando nesse detalhe. Eu estou falando do mundo íntimo do indivíduo. Os anseios são os mesmos. Óbvio que adaptações, sabedoria, a idade ajuda, não tenhamos dúvida.
Mas isso, inclusive, fala para nós sobre a perenidade. Fala para nós da eternidade. Fala para nós, inclusive, desta dinâmica de chegar no plano espiritual. Outro dia eu estava refletindo, meu irmão está aqui presente, viu, Fernando? Outro dia eu estava pensando. O meu pai desencarnou com 39 anos. Quando eu era pequeno, lá em Barbacena, aqui em Belo Horizonte, pequenininho lá em Barbacena, a brincadeira lá do Chico Anísio, ele desencarnou com 39 anos. Para mim, ele era um senhor. Porque eu era criança. Aí ele fala assim, nossa, mas o seu pai desencarnou muito cedo. Eu ficava assim, mas cedo? Por quê? Não tinha esse entendimento. Aí os anos se passaram. Aí eu converso com um jovem de 39 anos. Aí eu olho para ele assim, não é menino? Aí outro dia eu estava pensando, eu falei assim, gente, olha que interessante. Aí eu lembrei do meu pai que me visita para me trazer serviço, igual eu contei para vocês há pouco tempo. Olha como que as coisas vão na dinâmica. E de repente, essa questão de idade, ela é muito relativo ao nosso contexto atual. Por isso é que o mentor espiritual, não é, que foi eleito aqui nessa noite, o Gino Murta, está administrando ali o computador. Vocês acham que ele está intercambiando com o pessoal só lá da sala conferência? Não, ele está recebendo em nível de comunicação Wi-Fi, né? Wi-Fi. Os mentores espirituais estão assim, olha aqueles meninos que estão na sala, né? Aquelas menininhas, né, dona Eustáquia? Olha para a gente assim como se a gente fosse adolescente, porque somos crianças espirituais. Gostou, Marinês? O tanto que eu te rejuvenesci? Você ficou feliz? Ficou? Ficou, dona Sandra? A dona Miss foi até lá para o lado de fora. Ela já tá. Olha, a dona Miss ficou tão empolgada que ela já está indo para a sala da evangelização. Não para evangelizar, ela já está lá na fila com as crianças. Mas é assim que nós temos que sentir, porque daqui a pouco a desencarnação está visitando a gente. A nave vai passar, a luzinha acendeu, a gente vai olhar para lá, para cá, a notícia é boa, a notícia é ruim, até para escolher, você vai ficar na dúvida. Desencarnar é bom ou não é bom? Deu aí? Gino, fala. Eu tenho que voltar para o livro dos Espíritos. Dona. Dona Mirtz, a Vanessa de Avaré está mandando um abraço para a senhora, viu? Fala para a Vanessa que ela está na evangelização. Tá, nós estamos mandando um abraço então, viu, Vanessa? E a Ione de Patos de Minas, o caso aberto, queria que você falasse um pouco sobre essa questão de poder escolher ou não. E ela tem uma preocupação, pelo que eu entendi, se tem uma linha direta do umbral para a reencarnação ou tem um estágio em alguma colônia ou um pré-vestibular, uma coisa assim. Eu estou brincando aqui um pouco, viu? Desculpa, mas é para... É só para quebrar, porque fala para ela que ainda mais que eu falei de velório hoje, o pessoal está assim meio acabrunhado ou preocupado se a nave vai passar lá no CEP da casa dele. Caixa postal, né? Eu gostei, linha direta. Linha direta. O que vocês acham? Vamos pensar o seguinte. Umbral. Espírita muitas vezes trata o umbral, só substitui o inferno pelo umbral, né? E na realidade a ideia de inferno era sofrimento eterno. Umbral, na realidade, são estados de alma, escolhas mentais, psicológicas, morais, que nós elegemos, que nós escolhemos. E vamos vibrar nessas faixas. Essa reunião aqui, para a grande maioria que estamos aqui ou que estamos sintonizados nos lares, os ouvintes da Rádio Brasil Espírita, lá em Maceió, em vários lugares, essa reunião aqui, ela tem tudo para ser uma festa. É uma reunião que a gente está conversando sobre assuntos
de fundamental importância para a nossa vida, porque estudar a doutrina espírita é mergulhar em frequências, em estágios que nós não estamos acostumados, para que nós possamos voltar para a nossa realidade transformando, mudando, qualificando. Então, uma reunião como essa, que tem aspectos de consolo, de orientação, de esclarecimento, de atendimento espiritual, o passe está sendo ministrado aqui durante o estudo. Nós temos corações que assistem os nossos trabalhos e se colocam suplicantes de atendimento espiritual. Durante a nossa atividade existem cirurgias acontecendo. E as respostas, os testemunhos a gente tem toda hora. Não fica divulgando isso, porque senão daqui a pouco a gente está sintonizado na FIAC só para... Não é isso. Essa reunião aqui favorece uma série de questões. A amizade e também o intercâmbio com o mundo espiritual, aqueles que nos acompanham, aqueles que nos tutelam, aqueles que nos admiram, aqueles que não nos admiram, aqueles que são amigos e aqueles que não são amigos. É uma dinâmica. Nós temos parentes que nos visitam quando a gente vem à casa espírita. Tem pessoas que nos contam, puxa vida, naquele dia da reunião eu lembrei tanto da minha mãe, e foi assistir a reunião, de um determinado momento, do nada, eu nem estava lembrando dela, de repente eu senti a minha mãe sentada do meu lado. O que é isso, Casalberto? As perguntas chegam assim pra gente. Eu vou responder o que para ela? Você não tem que falar nada, minha amiga, você que disse que a sua mãe te visitou. Não, eu quero saber se é possível. Mais do que você imagina, sua mãe vai na sua casa, você encontra com ela nos desdobramentos, nos sonhos. Contato com os espíritos é natural. Isso não é nada de espetaculoso. Nada disso. Mediunidade é faculdade. Mediunidade é sensibilidade, é potencial da alma. E isso não deve ser motivo para nós nos envaidecermos. Aí eu sou médium. Tem uns que chegam para mim e falam assim, eu sou médium. É uma das perguntas que eu quase não faço. O indivíduo começa a frequentar a reunião, o mais difícil é perguntar se ele é médium. Todos somos médios, por que eu vou perguntar? Agora a gente observa o comportamento, as tendências. De repente, o indivíduo pode estar em dificuldade, o indivíduo pode estar já num ponto de trabalho. Isso tudo a experiência nos mostra. Não precisa nem de ser clarividente para entender isso, não. E até tem uns dirigentes também que se mostram como se fossem os da cocada preta, né? Isso é experiência de vida. Então o que eu quero dizer com tudo isso? Nós estamos aqui para eleger um mundo espiritual que favoreça a nossa paz interior. Se você luta por isso, como que eu posso conceber que você vai desencarnar e vai para um lugar infernal? Se você lutou a vida inteira pelo bem, pela paz, pela justiça. Entendeu? Mas, em contrapartida, há desencarnações sofridas. E que o sofrimento perpetua durante um tempo. O perpetua é durante um tempo. Até que o indivíduo seja sensibilizado, se autossensibiliza, não é? Ele começa a pedir ajuda do lado de lá. Os espíritos vão... O pedido dele é justo. A espiritualidade vai deixar ele sofrendo ali num canto? Não. Todos temos oportunidade. Agora, existem regiões em que os espíritos estão porque querem em situações trevosas. Aí existe sim. Aí, estes espíritos que estão nessa situação, eles não estão nem em condição de reencarnar. Deixa eu aproveitar e abrir um parênteses, porque o Arnaldo está perguntando o seguinte: os espíritos que não têm conhecimento ou não aceitam a reencarnação, reencarnam sem ter percepção disso? As leis divinas agem quando os limites são atingidos? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Pode haver um constrangimento, perfeitamente. Por isso é que a gente vai encontrar algumas reencarnações muito complicadas.
O indivíduo já em tenra idade, você já vê que as tendências são extremamente delinquentes, índole complicadíssima, nos primeiros movimentos de vida. Aí você vai, como que a lógica vai patentear para nós uma reflexão que lá no mundo espiritual ele pediu para reencarnar, para passar por provas, para ser bonzinho, para lutar. Não tem lógica, né? É a mesma coisa, o indivíduo foi o que foi aqui, destruiu, aprontou, infelicitou, aí na hora da morte vem um sacerdote com todo o respeito, aí joga uma aguinha, estamos encomendando o corpo do indivíduo para os braços de Deus, para o descanso eterno. Costuma o indivíduo estar do lado, rindo do sacerdote. Costuma estar ele do lado, rindo do sacerdote. Então nós temos que observar a lógica dos fatos. A doutrina espírita vai nos esclarecendo para a gente aprender a pensar. Inclusive para tirar essas deduções que nos trazem profundas responsabilidades. Gino, eu acho que ampliou? Tem mais uma questão aqui. Vamos lá. Porque quando eu não passo a pergunta, o pessoal fica me cobrando aqui. Mas aí... você é o mentor espiritual. Então... Vamos lá. Pode falar. O Luiz Carlos Ribeiro, do Rio, pergunta se a mediunidade era comum no início do cristianismo. A mediunidade, desde que o homem pensa, com pensamento contínuo, livre-arbítrio, a mediunidade faz parte da própria estrutura a nossa estrutura física perispirítica. Então sempre houve mediunidade, sempre houveram manifestações espirituais. Toda a história da humanidade é rica, é pródiga de exemplos, de histórias em que a relação dos espíritos com os vivos, entre aspas, os encarnados, sempre muitas se tornaram lendárias, tanto no sentido positivo, os sacerdotes druidas, os celtas, aí a gente vai vendo a história antiga da Europa, o rei Arthur, a tábua redonda, né? Como é que chamava o sacerdote? Merlin, né? Aí é óbvio que tem as fantasias, mas tudo a definir o tratado com o mundo espiritual. Só para a gente ficar aqui. Como quantas médiuns foram queimadas na época da Inquisição, porque viam espíritos, dialogavam com eles e foram tratadas como bruxas. Na história dos índios, os pajés, os ciganos, nós temos ciganos aqui presentes hoje, ciganos, né? Tinha lá aquelas médiuns que colocavam as cartas, fazia predição do futuro, lia mãos, mediunidade, ok? Agora, para a gente mudar de contexto, coube à doutrina espírita Allan Kardec criar uma doutrina para metodizar, para organizar, para levar a mediunidade para um laboratório e nos mostrar na vida prática que nós podemos utilizar dessa ferramenta de uma forma que ela promova, ou melhor, que nós promovemos a partir da mediunidade a nossa autoiluminação. Agora, a pergunta dele foi dos cristãos. Que época de ouro! Ali nós vamos encontrar médiuns extremamente capacitados, porque foi um período mágico, a chegada do cristianismo na Terra. Jesus concedeu uma ambiência espiritual que favoreceu muitos fenômenos muito bonitos. E existem tantos romances que remontam àquela época, aonde, por exemplo, nas pregações dos cristãos, dos apóstolos, né? Lá nas catacumbas de Roma, aconteciam fenômenos de materialização dos espíritos, né? Conversa, voz direta,
fenômenos de cura, efeitos físicos, muita ectoplasmia. Eram fenômenos assim, quase que corriqueiros. E por isso que a própria doutrina dos santos, que foi estabelecida pela Igreja Católica, ela tem fundamentação dentro dos planos das vidências mediúnicas, não é? Daqueles que fizeram parte daquela época. Aí via uma entidade espiritual com um campo magnético irradiando luz. Aí é anjo. Aí na hora de colocar no desenho ou fazer a imagem, configurar a estátua, aí tinha que fazer uma representação daquela luz. Como não tinha informação, né? Não tinha nem luz de neon para dar uns efeitos interessantes, aí criaram as asas. Aí já configuraram como se Deus criou os anjos, os espíritos perfeitos, os querubins, aí vem a viajação. Captaram? Mas na realidade estavam registrando espíritos mais evoluídos que só se encontravam naquela condição porque um dia foram humanos, um dia tiveram dificuldades, lutaram, aprenderam, sofreram, como todos nós estamos. Por isso, um dia você vai ser um anjo. Ah, Casa Aberta, eu já sou, porque mamãe fala que eu sou um anjinho do coração dela. Eu falei assim, tá vendo? Mamãe está tendo uma percepção maravilhosa. Agora, costuma a visão da mãe ser uma visão misericordiosa, porque de anjo nem filhote o indivíduo é. Não é isso, Gino? Vamos passar para frente, que a Dora está preocupada. Para vós sim, para o espírito não. Quando esse se desprende da matéria, a ilusão acaba e outra é a sua maneira de pensar. Explica Allan Kardec. Nós vamos trabalhar essa questão na próxima semana também. Sob a influência das ideias carnais, o homem na Terra só vê nas provas o lado penoso. Só vemos o lado penoso das provas. Essa frase aqui já explica, já dá sustentação para muitas reuniões aqui. É por isso que lhe parece natural escolher as que, do ponto de vista, podem coexistir com os prazeres materiais. Na vida espiritual, porém, ele compara esses gozos fugazes e grosseiros com a inalterável felicidade que entrevê. E desde então que lhe importam alguns sofrimentos passageiros? É assim que o espírito pode escolher a mais rude prova e, consequentemente, a mais penosa existência, na expectativa de alcançar mais depressa um estado melhor. Como o doente, que muitas vezes escolhe o remédio mais desagradável para mais rapidamente se curar. Aquele que deseja ligar seu nome à descoberta de um país desconhecido, não lhe escolhe uma estrada florida. Sabe os perigos que corre, mas também sabe da glória que o espera se triunfar. Esse texto foi explicado por Kardec em 1857. Olha o exemplo que ele deu. Aquele que deseja ligar o nome à descoberta de um país. No atual estágio nosso, ninguém vai ter a pretensão de descobrir um país, porque já está tudo descoberto. Já está tudo rastreado pelos satélites, não é isso? Mas na época tinha a expectativa do descobrimento. Então, por exemplo, vamos lembrar de Cristóvão Colombo, quando lutou, bateu na porta de Isabel de Aragão. Isabel de Aragão? Não. Isabel de Aragão e Jesus amado. Fernando de Aragão e Isabel de Castela, que, diga-se de passagem, eram os pais de Chico Xavier na época. Cristóvão Colombo foi lá pedir recurso.
E Isabel é que convenceu Fernando a soltar os recursos. Vocês já leram, já estudaram essa história? Aí Cristóvão Colombo, né, que era um espírito que tinha essa condição voluntariosa, de liderança, desbravador. Pra vocês terem uma ideia, Cristóvão Colombo, numa existência anterior, ele foi o próprio Marco Polo. Né? Desbravava os mares. E até, diga-se de passagem, depois de Cristóvão Colombo, mais à frente, ele reencarnou no Brasil e não mais as águas, foi para o ar. Santos Dumont é o mesmo espírito que reencarnou com essa trajetória. Aí eu já contei a história dele aqui para vocês. Só que chegou num ponto, desencarnou, não numa condição muito interessante, depressivo. Aí ele pediu no plano espiritual, Gino, pediu no plano espiritual que ele não mais queria os louros da terra. Eu citei só 3 vultos: Marco Polo, Cristóvão Colombo e Santos Dumont. Santos Dumont. Aí ele pediu para o Senhor: agora eu quero empreender uma descoberta sobre mim mesmo. Eu não quero mais aplauso no mundo. Eu não quero mais o meu nome registrado. Eu quero o anonimato. Olha, para vocês verem a desenvoltura do espírito. Emmanuel está nos ajudando nesse sentido. E foi Emmanuel que tutelou que Santos Dumont, inclusive, se comunicasse através da mediunidade do Chico na década de 30. Tem uma mensagem, Santos Dumont. Aí ele reencarnou na década de 50, como filho de Clóvis Tavares, na cidade de Campos, no Rio de Janeiro. O nome dele era Carlos Vitor. Uma criança que, com 1 ou 2 anos de idade, a babá, por um vacilo, pela circunstância da vida, num átimo de tempo, o carrinho que estava a criança desceu numa determinada descida lá, o carrinho virou e a criança ali no acidente ficou tetraplégica, com repercussões que levou ela a uma série de dificuldades orgânicas. Hilda Mussa Tavares, esposa de Clóvis Tavares. Eu já vi um depoimento dela. Eu achei muito interessante, porque eu já tinha lido isso em obras. E eu vi ela dando esse depoimento filmado. E ela contando que o filho, Carlos Vitor, quando criança no colo, era tão comum ela embalando o menino, de repente passava um avião. Quando passava um avião, esse menino quase pulava do colo dela. E ela achava aquela cena alguma coisa assim, muito inusitada. E, à medida em que ele foi crescendo, ele tinha uma fixação com o avião, que era um negócio. Mas, dentro das limitações, a vida, ele, inclusive, nessas suas dificuldades, ele se tornou o referencial dos irmãos, dos pais. Porque é óbvio, uma criança especial, com dificuldades, não é? Ela exige mais, ela demanda mais. E essas dificuldades... E era um espírito muito sensível também. Isso foi se tornando a alegria da casa. Até que veio a desencarnação de Carlos Vitor. Eu não me recordo com quantos anos, mas foi na adolescência, alguma coisa assim. Pelas próprias dificuldades orgânicas. A desencarnação dele abalou profundamente a família. Abalou profundamente. Aí eis que, na década de 70, 80, Chico Xavier começou a receber páginas de Carlos Vitor endereçadas para o pai. Só aí que ele começou
a revelar o passado espiritual dele. O Santos Dumont estava reencarnado na casa do Clóvis e ele não sabia. Aí o Carlos Vitor veio contar como foi importante para ele. Eu tenho um livro existe um livro com essas cartas, e uma das frases que mais me marcaram foi ele falando da oportunidade que Jesus concedeu para que ele pudesse não mais empreender o voo para as distâncias do incomensurável, mas Jesus oportunizou para ele fazer um mergulho nas águas bravias da sua intimidade. Olha que bonito. Ele fez um paralelo, inclusive, com o voo e com as naus que ele direcionou para descobrir a América. A história é belíssima. E como ele se sentia feliz no plano espiritual por ter nessa existência conquistado os valores que antes ele não tinha, vamos dizer assim, focado. Porque também não estava na hora. Emmanuel tem um profundo cuidado com essas abordagens, que muitas vezes, quando começa a ter uma conotação de chegar a alguma coisa jesuítica, de uma coisa igrejeira, religiosa, fanática, Emmanuel chama atenção. Para. Vocês observem. Vocês já perceberam a conotação da nossa reunião. Nós aqui trabalhamos de uma forma muito espontânea, muito amiga. A gente fica na letra, a gente traz para o dia a dia. Nós estamos tratando assuntos muito sérios, mas a gente não especifica determinados termos, assuntos. Estudo nosso aqui, se for para falar de determinada coisa específica, vocês podem ter certeza que eu vou driblar. Porque costuma se tornar árido, pesado. Vocês já viram aqui uma palestra na FIAC sobre aborto? Sobre suicídio? Vocês já assistiram aqui na palestra, uma palestra sobre pena de morte? Na FIAC vocês não vão ver enquanto eu estiver aqui. Porque não é esse o foco. Agora, existem casas espíritas que fazem isso com muita propriedade, com gente muito competente. Mas não é o nosso foco. Porque quem entra aqui, ele tem que encontrar Jesus aliviando. E Allan Kardec esclarecendo em pontos que são mais importantes. O que é mais importante para você, Camila? Não são os seus desafios lá no seu trabalho? Dentro da sua casa? Nos seus relacionamentos sociais, com seus amigos e etc. Isso é que é importante para a gente. Então, quando a gente fala de espiritismo, esse espiritismo ele tem que ser operacional. Para na hora que você tiver que fazer uma escolha, e olha que isso bate na porta de todo mundo o tempo todo. Na hora que você tiver que fazer uma escolha, que você perceber que você está começando a desviar, para. Respira. Fala assim, se Kardec tivesse aqui, o que ele ia dizer para mim? Esta é a verdadeira religião. Aquela que faz parte do nosso dia a dia. Inclusive para dizer que nós somos limitados, que vai ter falhas mesmo, e por sinal muito mais falhas do que acertos. Mas nos acertos é que nós temos que nos apoiar. Então, que o nosso querido Clóvis Tavares, o nosso querido Carlos Vitor, que a família que hoje tem um belo trabalhador espírita, que é o Flávio Tavares, que eu tenho certeza que de vez em quando nos acompanha, até nos convidou para quem sabe participar do centenário do nascimento do pai, a dona Hilda Múcia, que todos eles recebam o nosso carinho e a nossa profunda admiração, porque são expoentes do espiritismo. Fala. Carlos Alberto, Márcia Gomes, de Porto, Portugal, ela questiona sobre a desencarnação de jovens, de adolescentes. Se eles passam pelo umbral, se eles têm consciência de tudo que se passa ou já passou, se ele toma uma postura de espírito evoluído ou ainda continua na posição de jovens quando desencarna. Na Lavra Chico Xavier, nós vamos encontrar muitos jovens se comunicando. Me lembro do
Augusto César, Cezinha, trouxe belas mensagens falando da realidade do mundo espiritual. Existe um livro, foi um dos primeiros livros que eu li. Eu fui presenteado, é um livro que tem o título Somos Seis. Um belo livro, uma linguagem jovial, enfim. O jovem, ao desencarnar, ele continua igual eu. Gostou da anedota ou foi fraca? Ele tem que chegar no mundo espiritual virtuoso, alegre, dinâmico. Você vê jovem, depressivo, está precisando de cascudo. Ah, não pode, vai ser processado. Nós temos que pensar na dinâmica da vida no sentido da alegria, do entusiasmo, do esforço. Esse é o jovem. Por isso que com 90 anos nós somos jovens. Então no mundo espiritual continuam com as suas características. E costumam permanecer assim até retornar para a lide da Terra. Agora, eu não posso generalizar. Porque isso vai depender da condição do desencarnado. Porque, por exemplo, você tem crianças que desencarnam que continuam no plano espiritual criança. Permanecem em colônias, como, por exemplo, nós vamos encontrar no livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, a colônia espiritual da bênção, que é coordenada por Blandina, lá no mundo espiritual. Blandina é o espírito Meimei. Ela cuida de crianças no plano espiritual. Essas crianças desencarnam, crianças, óbvio, permanecem crianças e são trazidas para a reencarnação crianças ainda. Ou seja, não readquiriram a condição de adultos de uma existência anterior. Porque psicologicamente a espiritualidade pode entender que não seja necessário. Agora, um espírito evoluído, uma condição bem mais elevada, desencarnar criança, nem aqui ele foi criança. Desencarna no plano espiritual e readquire a exuberância do seu poder de irradiação. Como existem crianças reencarnadas que, quando o espírito se desprende, lá no mundo espiritual não é criança, não. O corpinho aqui é criança, lá é adulto, e costuma uma criança ser a mentora da família. Tá lá, meu netinho, todo mundo gosta, aperta a bochechinha dela, né? É uma belzura, né? Porque é a mentora, todo mundo respeita a envergadura daquela criança. Eu sei que tem muitas outras perguntas, mas nosso tempo está caminhando para o fim e nós temos uma estrada a percorrer. Que ovelhas somos? Emmanuel, no livro Espírito da Verdade, Psicografia de Chico. Lição 74. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. O pastor atento se identifica com o rebanho de tal maneira que define de pronto qualquer das ovelhas mantidas ao seu cuidado. Conhece as mais ativas. Descobre as indiferentes. Nomeia as retardatárias. Registra as que lideram. Classifica a lã que vem a produzir. Tudo faz em favor de todas. Por sua vez, as ovelhas, pouco a pouco percebem, dentro da limitação que as caracteriza, o modo de ser do pastor que as dirige. Habituam-se aos lugares que lhes são prediletos. Respeitam-lhe os sinais. Acatam-lhe as ordens. Reconhecem-lhe o poder diretivo, sem confundir-lhe a presença. Na imagem, temos a divina missão do Cristo para conosco. O pastor compassivo conhece cada uma das ovelhas do redil humano.
tudo fazendo para guiá-las ao campo da luz celeste. Incentiva as indiferentes, acalma as impetuosas, fortalece as mais fracas, apoia as mais responsáveis, só pesa o valor de todas, segundo as peculiaridades e tendências de cada uma. E de igual modo, as ovelhas do rebanho terrestre, gradativamente, vêm a conhecer e a sentir a existência abençoada do bom pastor. Entendem-lhe os ensinamentos e admoestações. Reverenciam a excelência do seu amor. Confiam serenamente em sua misericórdia. Esposam-lhe os ideais e buscam corresponder-lhe à vontade, destacando-o nos quadros da vida, por intermediário do Pai Excelso. Desse modo, cabe-nos atender ao chamamento do Mestre, melhorando as condições da vida no mundo com base em nossa própria renovação. Nesse programa de luta, vale indagar de nós mesmos: que ovelha somos? E com semelhante pergunta, busquemos na disciplina, ante o Cristo de Deus, a nossa posição de servidores do bem, na certeza de que a humildade conferir-nos-á sintonia com o Divino Pastor, para que, sublimando e servindo, atinjamos com ele o aprisco celeste na imortalidade vitoriosa. Emmanuel. O aprisco celeste junto com ele na imortalidade gloriosa. A glória da vida está na condição da sua perenidade, da sua itinerância, dessa caminhada sem fim. Mesmo que as portas se fecham, o túmulo se torne fechado, lacrado, exumado, o abandono, a indiferença, o apulpo, a incompreensão, a falácia, a corrupção, a mentira, o ódio, violência, desamor, depressão, criminalidade. Por mais que as dificuldades campeiem nesse mundo de transição, somos seres imortais. Somos filhos de Deus. Antes, para nós isso era cultural. Os nossos pais, os nossos ancestrais nos contavam que existia um mundo espiritual. Isso foi valioso durante séculos, para não dizer milênios. Agora, para nós, ninguém está nos contando. Nós estamos identificando pela própria lógica da vida. O pastor Jesus é mestre. Ele cuida, ele incentiva, ele designa, ele oblitera, ele facilita. Ele é o excelso, amigo. É aquele ser que você pode contar, mesmo que te sinta sozinhos no mundo. Não espere do outro nada que o outro não possa te dar. Faça a tua parte, em vista
Lute, ame. Não para conquistar pessoas, posições, para adquirir valores amoedados. Lutar por algo que amanhã não vai ter nenhuma importância quando você tiver que alar o cavalo das suas possibilidades para continuar naquela condição de um viajor celestial. Lutar pela felicidade é valorizar o seu mundo íntimo, é qualificar as suas expressões mentais, é dinamizar a sua alimentação espiritual que vai te trazer saúde, segurança, que vai te dar energia, inclusive para que você possa trabalhar com todos aqueles que você ama. Mas você não pode colocar o outro apenas como o referencial das suas conquistas, porque o outro não nos compete conquistá-lo. A relação com o outro é para granjear a amizade e não granjear o amigo. É desenvolver potenciais de respeito, de confiabilidade, de troca. Mas sabendo que esse amigo de hoje, amanhã ele vai ter que se libertar, como tu também há de percorrer outras sendas. Todos os corações que estão conosco hoje estão de passagem. Observemos na nossa própria trajetória dessa vida quantos foram importantes e nós nem nos lembramos mais deles, porque o nosso foco é de convivência, de relação, hoje são com outras expressões de vida, contato com outros corações que a vida nos confiou. Isso não deve ser motivo de tristeza, e sim motivo de extrema alegria, porque nós estamos tendo a oportunidade de ampliar cada vez mais essa rede de convivência, de amizade. Nós estamos aprendendo a nos interagir com uma grande família que tem como o líder, o condutor, aquele que ama sem ser amado, aquele que dá a vida e jamais faz alarde. Ele proporciona bem-estar, muitas vezes facilita o nosso caminho e a gente não tem nem notícia. E nós nos julgamos muitas vezes donos de tudo. No fundo, nem o livre-arbítrio, do jeito que a gente imagina que temos, não é possível, porque existe um determinismo divino. Existe uma organização planetária. O político diz: estamos vivendo um momento de crise. O cidadão vai dizer também: eu sinto isso. Seja pela inflação, seja pelas questões públicas, seja pelo transporte, pela saúde, pela escola. E muitas vezes a gente fica procurando aqueles que vão resolver. E nós temos que ter os olhos vigilantes mesmos. Mas nós gostaríamos de encerrar a nossa participação singela da noite dizendo para vocês: tenham confiança, porque os destinos do Brasil estão na mão daqueles que têm autoridade, que são justos, que são amorosos, que são rigorosos, mas que são eminentemente pacientes. São aqueles que representam o Cristo entre nós. Todos que estamos aqui estamos tendo oportunidades. Se não as aproveitamos, não tenhamos dúvida de que seremos substituídos amanhã. Como substituídos serão aqueles que estão conosco. Esta é a grande dança da vida. É o balé que vai promovendo a arte do viver. Por isso que o poeta diz: viver e não ter a vergonha de ser feliz. Esse é o objetivo do cristão. E por isso, cantar, cantar e cantar. A beleza de ser um eterno aprendiz. Que todos nós, com muita alegria no coração, samba no pé,
possamos retornar para os nossos lares agradecidos pela semana bendita, pelas experiências auferidas, pelo carinho que a espiritualidade nos ofereceu, e também suplicantes em nossas preces pelos nossos familiares, aqueles que nos aguardam, os que sofrem, aqueles que a gente percebe que ainda estão distantes de uma elaboração mais qualificada de vida. Que Deus, na sua infinita bondade, possa utilizar da nossa mente e do nosso coração agora para irradiar o bem, a luz para todos esses corações que amamos tantos. E nós gostaríamos especialmente, agora no fim da nossa participação, agradecer a presença dos benfeitores espirituais que nos brindaram com esta irradiação tão importante, a esses parentes que nos visitaram, que eles possam retornar um dia para que nós possamos continuar a brindar a beleza da fraternidade real. E assim, nós nos despedimos, passando a palavra para que a Soni faça a prece final. Nos despedimos já com o coração ansioso e suplicando à equipe espiritual da casa, sob a tutela de Kardec, que possa nos abençoar na tarefa que vamos realizar amanhã, com o seminário que será transmitido pela internet, para muitos corações, no qual nós estaremos falando sobre o pensamento de Kardec e a importância do Evangelho nesse momento tão valoroso, tão augusto da nossa trajetória terrena. E que Maria Santíssima nos ofereça as rosas da paz, com esse aroma sagrado chamado amor. Muita paz. Obrigado a todos.